Bom dia, Roque. Bom dia aos amigos da Brisa Mar FM. É com muito prazer que eu retorno a esse espaço para falar de um tema muito importante. E a escolha desse tema importante se deveu exatamente ao fato de eu estar fora do país nessas últimas semanas. Eu estava nos Estados Unidos e pude ver lá uma coisa endêmica muito preocupante, que é a obesidade infantil. Rock, é assustador o número de crianças, jovens, adolescentes e adultos com obesidade mórbida nos Estados Unidos. É algo assim assustador. E infelizmente nós estamos importando essa mazela para o nosso país. O Brasil já é um país de que tem proporções elevadas de pacientes com obesidade mórbida, sejam crianças, jovens, adolescentes e adultos. Para vocês terem uma ideia, a obesidade infantil no Brasil chegou a um nível alarmante. Ou seja, assim, 27% de todas as crianças do Brasil estão com sobrepeso ou obesidade. Na faixa de 2 a 4 anos, 14% dessas crianças. Na faixa de 5 a 9 anos, 29% estão acima do peso. Sendo que 5% desses 29% têm obesidade grave ou obesidade mórbida. Isso representa 200 mil crianças com obesidade. É realmente alarmante esse processo. A obesidade, ela é uma doença de vários fatores, né? Existe o problema alimentar, nutricional, existem problemas endocrinológicos, psicológicos, psiquiátricos, crianças que sofrem bullying, sofrem maus tratos, enfim, essas crianças vão e descarregam na alimentação. Existem crianças também que não fazem atividade física, ou seja, é um problema que envolve muita coisa, além do comportamento genético, né? Mas é importante dizer, frisar, que a principal causa de obesidade infantil é a má alimentação. É a má alimentação, é a alimentação inadequada, em horários inadequados e o pior, de qualidade muito ruim. As nossas crianças estão transferindo ou transformando uma alimentação saudável que nós aprendemos, que é comer bastante frutas, verduras, legumes, feijão, carne, arroz, em alimentos condimentados de baixo valor nutricional. Quais sejam salgadinhos, guloseimas, doces, refrigerantes. Tudo isso tem transformado a nossa população infantil em crianças com obesidade. Então, alguns mitos que a gente enxerga. Antigamente se dizia que a criança gordinha era saudável. Não é. A criança gordinha, ela tende a ter hipertensão, tende a ter diabetes e tende a ter a gordura no fígado, a esteatose hepática. Isso vai acontecer lá na frente. Por que vai acontecer lá na frente? Porque os hábitos alimentares, eles são levados para a vida inteira. Por isso que eu falei no início que é importante fazer com que as crianças passem a ter hábitos alimentares saudáveis desde a primeira infância. Isso ela leva lá para frente. Segundo aspecto que é importante, a criança pode comer muito porque ela vai gastar durante o dia, ela vai correr, ela vai se divertir. Também não é verdade. A criança pode se alimentar bem, desde que ela faça atividades físicas regulares, mas o alimentar bem é alimentar com qualidade. E não aqueles salgadinhos, aqueles enlatados, aquelas guloseimas que todo mundo gosta, mas que não deve. Criança não precisa fazer exercício, precisa sim. Criança deve fazer exercício. E criança não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem problema de... Tem tudo isso. É preciso ter controle nutricional para a criança não desencadeie obesidade infantil, porque ela vai ter problemas. Primeiro, de bullying na escola. A criança é o meninozinho que é gordinho. Fulano é gordinho, ali ele já se retrai, ele já passa a ter um comportamento diferente, a menina também, e desconta na alimentação ainda mais desregrada. Então é fundamental que os pais acompanhem esse aspecto de nutrição. A criança malnutrida é um adulto obeso com descontrole endocrinológico. Eu vou dar um exemplo bem claro da importância de se fazer essa manutenção de peso. Eu, particularmente, há mais ou menos 8 anos, eu estava com hipertrigliceridemia, meus triglicéridos estavam altíssimos, hipercolesterolemia,
hiperglicemia, hiperuricemia, ou seja, meu ácido úrico alto também, além de esteatose hepática moderada. Tomei um susto quando vi o resultado dos meus exames. E fiz uma dieta. Passei a fazer uma alimentação mais equilibrada, balanceada, em horários regulares, me alimentar direitinho, beber bastante líquido, perdi 17 quilos. Ah, mas foi fácil, doutor? Não, foi muito difícil. Foi difícil, mas eu precisei ter foco e perseverar para chegar a isso aí. Aí eu atingi a minha meta. Meu índice de massa corpórea ficou abaixo de 25, que daqui a pouco eu ensino a vocês como calcular. Eu fiquei mais saudável, depois a gente relaxa um pouco. Confesso a vocês que voltei a engordar 50% daquilo que tinha perdido. Não voltei mais ao peso inicial, que era 84 quilos. Fiquei com 75, 76, mas ainda assim preciso perder 4 quilos para ficar dentro dos valores, dos padrões de índice de massa corpórea aceitáveis pela Organização Mundial de Saúde e também para que os meus níveis fiquem, digamos assim, ótimos. Porque a gente quer viver bastante, né? Todos nós queremos viver bastante. E não existe saúde com obesidade. São coisas completamente incompatíveis. O que existe, na verdade, é saúde com controle de peso, certo? Esse é um assunto de muita importância e que eu acho que a gente deve tratar, porque nós estamos criando um país de cada vez mais obesos. Cada vez mais obesos. E eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de pacientes obesos nos Estados Unidos. Para a gente saber como é que a gente está, a gente faz o seguinte: você pega seu peso, digamos, 70 quilos, e divide pela altura ao quadrado. Digamos que você tem uma altura de 1,60, um exemplo. Então, se você tem uma altura de 1,60, você vai multiplicar 1,6 vezes 1,6 e dividir pelo peso de 60 quilos. Você vai ter um índice de massa corpórea de 23,43. Significa dizer que você está dentro do peso ideal. O peso ideal, o índice de massa corpórea deve ficar entre 18,5 e 24,9. Esse é o peso ideal, entre 18 e 24. 24 e 25. Acima de 25 até 30, acima do peso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, grau 2. E maior que 40, obesidade mórbida. Tá certo? Então, vou repetir como é que faz o cálculo. É o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Altura vezes 2. Então, 1,60 vezes 1,60. Aí você pega o peso e divide por isso aí. Aí você vai ter o seu índice de massa corpórea. Tá certo? Eu quero dizer a todos vocês que esse programa se estendeu um pouco mais, porque no próximo mês nós vamos dar uma pausa no programa, né, Roque? Sua saúde, para que a rádio possa acompanhar os festejos juninos, para que a rádio possa acompanhar as festas populares dessa época tão gostosa que todos nós gostamos e que estávamos saudosos por conta da pandemia. Nesses 2 anos não tivemos a oportunidade de vivenciar as nossas festas, mas agora sim poderemos, mas voltaremos em julho com força total. Quero agradecer à direção da rádio, agradecer a todos os ouvintes, a você, Roque, a todas as pessoas que nos ajudam a fazer esse programa fantástico, gostoso. Eu recebo muitos elogios e vou até contar um fato curioso, viu, Roque? Um dia que eu fiz o programa, que nós não fizemos o programa na segunda-feira, ficou para terça, as pessoas me ligaram perguntando o que é que tinha acontecido. Eu até comentei com você. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana. Façamos dessa festa, desse mês, que é um mês de bastante guloseimas, façamos as alimentações regulares. Não vamos exagerar na comida, na bebida, para que tudo dê certo. E até julho, se Deus quiser. Um grande abraço em todos e fiquem com Deus.